Saber, entender, compreender, conhecer, descobrir, ouvir. Bandeirantes acontece. Jornalismo Bandeirantes. Lá no governo do José Sarney, logo depois da redemocratização, falava-se já na necessidade de uma reforma tributária. O Brasil ficou aí quase 40 anos admitindo a necessidade, mas sem fazer. Quando fez, a reforma realizada é muito aquém do necessário. É uma oportunidade perdida. Houve alguma melhora nisso e naquilo, uma redução em certos aspectos da burocracia, e parte da insanidade do sistema tributário brasileiro foi removida, parte foi removida, mas novas insanidades foram colocadas no novo sistema tributário. Uma oportunidade desperdiçada. E daqui a alguns anos voltará o tema, a necessidade de uma reforma tributária. No caso da reforma administrativa, o clamor é mais recente, mas a maioria entende que sim, que o Brasil precisa de uma reforma administrativa. É bom dizer, é bom notar que a palavra reforma, ela não traz necessariamente um conceito de valor, ela não traz um valor intrínseco, ela não é necessariamente portadora de determinado valor, de determinada condição. Uma reforma pode ser boa, mas pode ser ruim, pode ser bem feita, pode não ser, pode melhorar, pode piorar, pode deixar as coisas como estão, uma reforma de fachada. Então, falar em reforma administrativa não é necessariamente garantir que a administração pública no Brasil irá melhorar. A reforma pode piorar a administração pública. Depende de que reforma estamos falando, que tipo de reforma, ao fim, será aprovada. Só que o assunto já esteve mais quente, né? Com muitas assinaturas de parlamentares, projeto apresentado. Na Câmara, Hugo Mota garantindo que o assunto seria prioridade. Não é mais. Sim, Hugo Mota, ele disse que uma das principais bandeiras de sua gestão seria a reforma administrativa. Porém, muitos parlamentares já retiraram a assinatura no pedido de uma reforma administrativa. O apoio ao projeto que está em apresentação, apoio ao projeto do Pedro Paulo. Esse Pedro Paulo é um deputado do PSD do Rio de Janeiro. Ele era muito ligado ao Rodrigo Maia, quando o Rodrigo Maia presidia a Câmara dos Deputados. O Pedro Paulo apresentou lá o seu projeto, que não é bom. As ideias são ruins. As premissas estão erradas. E, claro, houve reação das diversas entidades, sindicatos que representam os trabalhadores do setor público. E com razão, porque o projeto era ruim, é ruim, tem ideias ruins. E sendo ano de eleição,
e sabendo que você está lidando com uma categoria que é imensa e que é constituída de eleitores. Essas pessoas votam, fazem campanha. Então, é claro que muitos parlamentares disseram: opa, estou fora dessa. Isso aí é desgastante, ano de eleição. Hugo Mota, percebendo o clima mudar em relação ao projeto, percebendo que a disposição para votar tornou-se muito menor, que há muito menos parlamentares dispostos a essa votação e até à discussão do tema, ele próprio já colocou de lado, deixou de tratar como prioridade. Em 2025, o Mota se apresentou como uma espécie de fiador da reforma. E sempre com aquele papo, né? Modernizar é outra palavra que não é necessariamente portadora de virtude. Você pode modernizar para pior. A arte pode ser modernizada para pior. Os costumes podem ser modernizados para pior. As relações institucionais, a relação entre o Estado e os cidadãos, entre os cidadãos e as instituições, públicas ou privadas, como bancos, pode haver uma modernização que piore. Então, a modernização não é necessariamente portadora de virtude. Mas eles usam a palavra modernização como usaram na questão trabalhista, na questão previdenciária, né? É uma espécie de palavra mágica. Se eu uso essa palavra, eu estou justificado. Minha intenção está justificada. Não, é para modernizar. O Milei está usando o verbo modernizar para defender o esmagamento de direitos dos trabalhadores na Argentina. Esmagamento. Modernizar. Estamos modernizando. E no parlamento argentino, mesma prosa. Não, necessário modernizar. Modernização pode ser para pior. Nos bastidores do Congresso brasileiro, e aí não só a Câmara, portanto, também no Senado, muitos congressistas acreditam que dificilmente haverá condição este ano para votar uma reforma administrativa. Você tem a eleição, você tem a resistência do funcionalismo, Você tem a Copa do Mundo. você tem um período. Aliás, exato, além de Copa do Mundo, você tem eleição. E aí o Congresso, convenhamos, a partir de junho, você já começa a ter uma debandada. Talvez algo urgente seja votado, em regime de urgência, com convocação extraordinária. E depois um abraço. O sujeito sai para o São João e só volta depois da eleição. Né? Então, muita coisa vai ficar para o ano que vem. E provavelmente essa é uma delas. Mas o que, afinal, será votado? O que, de fato, em algum momento, 2027, 2028, vai ser objeto de discussão? É bom lembrar que estamos tratando de uma PEC, ou seja, é preciso passar por comissão especial, no plenário da Câmara, 2 votações, com pelo menos 308 votos favoráveis em cada uma delas. O Palácio do Planalto já mencionou o caso e tal, mas
recuou o time, sabe que é desgastante. E a questão dos penduricalhos, Essa é boa. ela, na verdade, não tem relação direta com aquilo que está sendo proposto e discutido. Isso é uma coisa à parte. Aliás, fácil de resolver. Aí, há um teto salarial. É o salário dos juízes do Supremo Tribunal Federal. Ninguém pode ganhar nem sequer um centavo a mais. Em nenhuma circunstância. Pronto. E aí, Mas ninguém quer. as mobilidades. Só que, claro, a discussão neste momento é para descobrir caminhos de se evitar que o teto seja tomado a ferro e fogo, com rigor. Ou então, podem chegar à conclusão que é preciso aumentar o teto. E aí teremos uma sessão especial do baile da Ilha Fiscal, né? Agora, há uma lei geral que deve ser considerada, que é a chamada Lei Geral da Gestão Pública. E a proposta de se estabelecer uma lei geral, ela tem como objetivo substituir um decreto-lei dos tempos do governo militar, do regime militar, da ditadura. Um decreto-lei, é fácil de lembrar o número do decreto, número 200, decreto-lei número 200. Esse decreto-lei, quando havia decreto-lei, né, hoje não há mais, o decreto-lei, ele é de 1967. Portanto, na primeira parte do regime militar, ali no fim do governo Castelo Branco, chegada do Costa e Silva. E essa lei geral que eles pretendem usar para substituir o decreto 200, lá de 1967, ela foi elaborada pela Advocacia Geral da União, em conjunto com o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. E quando entidades, sindicatos, interessados, especialistas foram ver o texto, esse texto paralelo, falaram, peraí, isso aqui é pior do que o original. É pior do que o original. Primeiro, passou ao largo dos debates com representantes e servidores da União, dos estados, dos municípios. E o chamado coletivo das 3 esferas da CUT aprovou um manifesto de rejeição integral à proposta gestada no governo, Advocacia Geral da União e Ministério da Gestão e Inovação. O texto, que é, repito, uma reforma paralela, uma proposta paralela de reforma, altera significativamente o modelo de gestão pública e não há debate, não há discussão. Então, a minuta, ela abre espaço para mudanças que iriam fragilizar o serviço público e os direitos dos servidores. Então, está ali detectada a mudança que, na avaliação de quem estudou o texto, enfraquece o regime jurídico único, o RJU, abre possibilidade de subsidiárias privadas por autarquias e fundações, subsidiárias privadas, ou seja, é a privatização de atribuições do Estado. Não é de governo, é do Estado. Isso levaria à fragmentação de carreiras, mandaria para o espaço a ideia de estabilidade funcional,
Estabilidade funcional não é estabilidade de emprego. Qualquer Estado do século XIX em diante estabeleceu uma burocracia, para usarmos a expressão do Weber, que deve ser independente do governo. Essa burocracia é do Estado. Por isso, o ideal é que ela seja formada por gente que passou em provas, em concursos. Gente que mostrou capacitação, qualidade, capacidade, conhecimento básico necessário para o serviço público. Mas que não deve ficar sujeita a governos, porque os governos entram e saem, a mandatos. Mas devem ficar sujeitas a uma estrutura de Estado que não deve depender de governos. Deve seguir a lei é feita pelo Congresso. Ora, há nesse texto da AGU e do Ministério da Gestão uma clara tendência à ampliação de participação no setor privado, participação do setor privado, em assuntos do Estado, em atribuições do Estado. Não é a parceria público-privada para construir uma ponte, uma estrada, um sistema de esgoto, não é isso. É gestão de política pública e formulação de política pública. Então, essas parcerias, contratos com organizações da sociedade civil, isso ampliaria a transformação de políticas públicas para o setor. E a preocupação com mecanismos de monitoramento e avaliação que também não são do Estado, são do governo, são coisas distintas. E aí, a intromissão política, a possibilidade de querer moldar o trabalho do servidor aos interesses momentâneos, eleitorais, demagógicos do governante de plantão. Quando esse servidor deve estar absolutamente imune a essas pressões. Deve agir independentemente de interesses governamentais, mas deve seguir políticas públicas de Estado. Se o Brasil não entender essa diferença, vai continuar achando que o problema das finanças públicas está no sujeito que atende no balcão do INSS. Não é. Os servidores da base, todas as áreas, na saúde, na educação, na previdência, essa gente trabalha muito e ganha pouco. E as reformas propostas não tocam na mordomia da nobreza, da elite do serviço público. E as mordomias daqueles que receberam poder delegado da população. Mordomias encontradas no judiciário, no executivo, no legislativo, que custam bilhões. A estrutura física que acomoda essa elite, os gastos inúmeros pagos pela população. Essas reformas não tocam nisso. Não tocam. Abrem possibilidade de um monitoramento político da atividade do servidor. Ele pode ser afastado
porque a sua ação não é interessante para os objetivos do governo de plantão. Isso não é estrutura republicana, isso não é estrutura de Estado. Aliás, não só republicana. Numa monarquia constitucional, parlamentarista, também não pode haver essa mistura de interesses do governo com a ação do servidor público estável. Estabilidade nesse sentido, estabilidade funcional, de não depender da vontade do governante de plantão, do ministro de plantão, ministro daquela área, de interesses, de ações demagógicas, mas cumprir suas funções como funcionário do Estado, da sociedade, não do governo. Não é isso que moveu a discussão sobre a autonomia do Banco Central? E mesmo assim, o Banco Central está sujeito a muitas influências do setor privado, o que também não pode. Agências reguladoras não podem ficar sujeitas a interesses do governo de plantão ou do setor privado. A ANS não pode ser comandada pelos planos de saúde. Para citar um exemplo, a ANEEL não pode ser comandada por empresas privadas do setor elétrico. Mas também essas agências não devem simplesmente ficar presas a políticas governamentais. Elas têm de cumprir políticas de Estado, políticas públicas. Qualquer reforma tem de buscar eficiência, qualidade, mas os gastos efetivos não estão nessa massa de trabalhadores. Eles estão naqueles que servem ao Estado temporariamente ou durante toda a vida produtiva, não importa, em postos de mordomia, de estrutura física faraônica. Isso tem de ser alvo de uma reforma administrativa. E, claro, modernizar o Estado é, na verdade, vamos pegar um exemplo banal. A pessoa tem de fazer prova de vida. Isso deve, inclusive, atingir o setor privado, como lei. Escuta, se alguém fez uma operação financeira, passou um Pix, passou o cartão, com regularidade, isso é prova de vida. E isso deve ser informado a todos os outros bancos, que muitas vezes o pagamento do aposentado, do pensionista, vem por outro banco. Modernizar é facilitar o acesso das pessoas ao serviço público. Nós vimos outro dia, as pessoas não conseguiam acesso ao INSS. Dias e dias. Isso é ineficiência. Isso tem de mudar. A reforma administrativa deve ser feita, mas não essas que estão sendo propostas. Nem a que está no Congresso, nem esse projeto paralelo gestado pela Advocacia Geral da União e Ministério da Gestão. É ruim, é uma porcaria. Há um conjunto de ideias ruins dominando o debate sobre um assunto sério. O Brasil já desperdiçou miseravelmente a chance de fazer uma reforma tributária. E agora, tudo indica fará o mesmo com a reforma administrativa. Reforma administrativa não é para punir o servidor, é para melhorar a eficiência do Estado e sua relação com o cidadão. E quanto aos custos,
ir às mordomias que estão nos picos do Estado, não na base. A Bandeirantes não esquece. Meu caro Cristiano Povec.